pauta super interessante que vai falar sobre transtornos alimentares. Tem alguma dúvida? Mande pra gente também. Já vou receber agora o doutor Marco Antônio. Tudo bom? Tudo bem, seja Pamela. Bem-vindo. Obrigado, Pamela. Muito obrigada pela sua participação. Doutor, eu sei que esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? É um assunto muito sério, muito grave, que envolve muito a internet também, porque os transtornos alimentares, eles são muitas vezes incentivados pela internet. Exatamente. E incentivados no nosso dia a dia por padrões de beleza que nós temos que seguir, não é, doutor? Exato. Nós não temos que seguir, mas a mulher é induzida a seguir uma autêntica lavagem cerebral que vem da moda, que vem da publicidade, que vem da TV, enfim, onde mulheres muito magras, fora de qualquer tipo razoável de biotipo, são chamadas de padrão. A primeira constatação é que o padrão não é padrão. Exato. O biotipo de uma modelo é pertinente a 1% da humanidade. E padrão o que é? Um atributo que 50% das pessoas possam ostentar. Sim. Então a primeira conclusão é que o padrão não é padrão, mas é vendido como tal. E aí meninas e mulheres tendem a querer seguir esse padrão e acabam ficando doentes. De critério de inclusão. Então mulheres que são bonitas, tudo isso, começam a autoestima é jogada para baixo. Pensa bem, Pamela, a menina de 40 anos atrás era comparada com a menina mais bonita da escola. Hoje ela é comparada com as mulheres mais bonitas do mundo, devidamente produzidas, antes, durante, depois do trabalho, photoshopadas, etc. É muita pressão, né, muita doutor? Coisa. É muita coisa. Muita coisa. Quais são os principais motivos que levam pessoas a terem transtornos alimentares? Veja, a pessoa não tem por que quer, mas ela pode começar com uma dieta inocente. A gente não sabe as causas, a gente sabe os desencadeantes. Modernamente, os desencadeantes são a busca indiscriminada do corpo ideal. É como se a gente partisse do seguinte princípio: o corpo humano é eternamente maleável, eu posso fazer dele o que eu quiser. Desde que eu faça muito exercício, muita dieta, então eu começo a entrar num processo patológico. Anorexia não é... O termo anorexia quer dizer ausência de fome, o que não é bem verdade. Na verdade, a anoréxica passa fome de propósito para emagrecer. E mesmo ela estando muito magra, ela continua se vendo gorda no espelho, como se entre ela e o espelho houvesse uma membrana que deforma então, a ela imagem. não enxerga que ela está magra. Ela continua acreditando que ela tem gordurinha, que ela tem que perder peso. Ela pode pesar 30 quilos. Mas ela vai se colocar, a imagem corporal, quer dizer, aquela representação do corpo na mente, continua alterada. Entendi. Para mais, lógico. Sim. Então ela vai se ver gorda total ou parcialmente e vai agir como tal. Uau. Aí ela começa, diante de uma dieta, a abreviar essa dieta. Ela tira, por exemplo, o carboidrato, depois ela tira a carne vermelha, depois ela começa e a coisa vai se resumindo num jejum praticamente autoinduzido. E muitas fazem ainda atividade física comendo muito pouco, né? Veja bem, atividade física todo mundo deve fazer. Claro, claro. O grande problema é quando ela é feita compulsivamente sem comer. Claro. Quer dizer, é feita de uma forma exagerada e acaba desencadeando problemas muito sérios. Nós temos um depoimento da Sabrina, que ela venceu a anorexia, ela passou por esse distúrbio e conseguiu se curar, e ela vai contar pra gente um pouquinho da sua história. Vamos conferir? Eu sempre fui magra, só que mesmo quando eu não tinha nada de anorexia, nenhum problema assim, todo mundo achava que eu tinha. E aí eu comecei a ficar bitolada aí. Aí quando eu fui ficando adolescente, eu virei modelo, fiquei bastante tempo numa agência de modelos aqui de São Paulo. E eles achavam que eu estava gorda. E eu cheguei a pesar 42 quilos, não comia, nunca tomei remédio, mas eu não comia, eu tentava fazer o máximo para não engordar, sendo que eu nunca cheguei nos 50 quilos. Então, foi uma parte psicológica também, bastante forte, porque era coisa de se olhar no espelho e achar que estava gorda quando eu estava pesando 40 e poucos quilos e normalmente isso não é gordo em nenhum sentido, né? Mas era muita pressão e aí eu cheguei a ficar bem mal psicologicamente, o corpo também padecendo de várias maneiras. Eu tenho problemas de saúde até hoje.
porque meu corpo tomou um baque muito grande quando eu era adolescente por causa disso. Foi uma época bem complicada. Agora eu não tenho mais nada relacionado a transtorno alimentar, nem nada disso. Mas eu continuo magra. Ainda tenho vestígios de problemas psicológicos com isso, porque às vezes eu me acho gorda. Eu acho que eu tô crescendo uma barriguinha às vezes e tal, mas eu não parei de comer nunca mais. Foi só uma época durante a adolescência mesmo. Eu tento me controlar, apesar de ter alguns momentos que eu fico, meu Deus, eu tenho que me cuidar porque eu vou ficar gorda e eu preciso emagrecer mais e mais e mais. Mas eu tenho muito apoio também familiar de não quererem que eu chegue a esse quadro de novo, né? Então, isso ajuda bastante. E a gente é uma caminhada constante aí. Eu tento fazer dieta, assim, o mais saudável possível. Às vezes eu como chocolates, algumas coisas assim, fora de hora e tudo mais, mas eu tento comer o mais saudável possível. Eu não faço academia por causa de alguns problemas físicos que eu tenho, porque, por exemplo, eu tenho um ombro lesionado, os 2 joelhos são lesionados também, porque meu corpo foi muito fraco durante uma época, e uma época que eu fazia exercício. Então, acabou culminando aí numa série de problemas que eu não posso fazer academia sempre. Eu caminho, que é uma coisa que eu posso fazer, porque é uma coisa que não coloca muita força, muito peso em nenhuma parte do seu corpo. Procura ajuda se você realmente está vendo que é uma coisa super prejudicial, porque e você vai ter aí várias consequências no resto da sua vida. Então procura ajuda, fala com seus pais, fala com alguém e tenta se amar mais, eu acho. Sabrina, muito obrigada por dividir sua história com a gente. E acredite, viu? Você está linda. Olhe no espelho e acredite nisso. Você está linda, corpo super em dia. E é claro, você tem que trabalhar, sim, a sua cabeça para continuar bem. Não é, doutor? Com certeza. Isso que ela falou de buscar ajuda, muitas pessoas, muitas meninas, elas têm e escondem da família, não escondem, dos amigos, de todo mundo. Pode haver um emagrecimento súbito e elas tentam disfarçar o cabelo, uma roupa mais larguinha, folgada, sabe? Mas ela pode apresentar alguns probleminhas que a família começa a observar. Por exemplo, ela faz exercício compulsivamente, ela só fala em dieta, só fala em forma física, os hábitos, ela se isola num certo sentido. Precisa haver uma observância se ela está usando o medicamento, que algumas anoréxicas usam medicamento indevidamente. E as consequências são gravíssimas. O índice de morte na anorexia é 20%. Uau. Suicídio, parada cardíaca e inanição. 20% é muito alto esse número. Muito mais do que qualquer transtorno psicopatológico. Então é importante que a família fique atenta a esses sinais. Com certeza, com não certeza. Individuais, mas somados, eles sem podem dúvida, isoladamente retratar, pode... que a pessoa Tem tenha meninas, anorexia. por exemplo, que após uma refeição, elas se isolam no banheiro, ligam o rádio e o chuveiro para dizer que Qual que é a diferença de anorexia e de bulimia? Na bulimia, a pessoa tem uma compulsão alimentar. Ela come uma grande quantidade de comida num período curto de tempo, depois ela se sente meio completamente incomodada com aquilo e tenta de alguma maneira eliminar essas calorias. Então ela come Pode muito. ser, come muito. Tá. Ela tem o que a gente chama um ataque de comer, uma grande quantidade de comida num período curto de tempo, praticamente sem mastigar, às escondidas. Aí ela vai procurar purgar isso. Pode ser o vômito, mas 90% fazem isso. Mas não é só isso que define a bulimia. Então existem alguns outros comportamentos compensatórios, como exercícios compulsivos, uso de laxante, diurético, jejum entre esses episódios. Né? E a bulímica, ela pode manter o quadro escondido por mais tempo, porque o peso dela se altera muito pouco. Porque ela come muito, mas ela elimina, então ela não perde nem ganha. Ela fica numa variação de peso mais discreta. A anoréxica tem um emagrecimento súbito, a bulímica não.
Ela Entendi. fica. Então, os estudos mostram que ela pode levar de 5 a 7 anos para procurar ajuda. Uau! Só que quando ela procura ajuda, a situação já está bastante complicada. Doutor, quando eu era mais nova, eu tive um princípio de anorexia. E eu não comia, eu também escondia da minha família, eu não busquei ajuda, mas esse princípio de anorexia que eu tive, ele se transformou em compulsão alimentar. Isso é Certo. comum? Comum. Que de um distúrbio a pessoa Sem pule para um dúvida. outro distúrbio? E veja bem, o que desencadeia a compulsão alimentar? Ansiedade, tensão, depressão, etc. E dietas muito restritas. Quer dizer, a privação alimentar leva você à possibilidade de um transtorno alimentar. Tem muita modelo que, você sabe, chega numa agência, primeira coisa que você escuta é que você emagrecer não sei quanto até amanhã. Sim. Quer dizer, criminosamente, essas meninas às vezes começam a uma dieta autoinduzida muito violenta e depois começam a não aguentar o tranco, começam a entrar em compulsão alimentar. E há também estímulos vindos da internet que Também. são cruéis. Eu ouvi uma história que nós separamos uma imagem de meninas que tendem a emagrecer até que as pernas fiquem separadas e que caiba um telefone entre as pernas. Nós temos uma fotinha, não temos, diretora? Vamos colocar para você de casa entender essa brincadeira. Olha isso. Então a ideia, e isso é bonito, então a ideia é conseguir com que essas pernas fiquem afastadas e que você coloque um objeto entre elas e elas competem na internet para ver quem consegue fazer isso, olha só. Fizemos até matéria sobre isso. A barriga negativa, Gente, doutor. que é alguma coisa que nem anoréxica tem. Ó, não o deve... telefone, as pernas têm que ter o tamanho de um telefone, olha isso. É impressionante, né? Sabe, então você tem uma lavagem cerebral que leva as pessoas incautamente a fazer isso, a procurar esse tipo de como a gente diria, um critério de inclusão. De inclusão. E você nota que os padrões de beleza, as pessoas vêm, os ícones de beleza vêm emagrecendo drasticamente através dos anos, das décadas. É um modismo, então, a ideia de ter que ser magro hoje. Exatamente, é um modismo perigoso, porque não é ser magra saudavelmente, é ser excessivamente magra, patologicamente magra. Você não pode fazer uma doença para curar outra. A pessoa precisa emagrecer, precisa, tudo bem. Só que ela não pode partir da obesidade para a anorexia. Entendo. Quer dizer, é muito... E as consequências da anorexia são terríveis. 50% não se recuperam. Quer dizer, das que sobram, você pode ter infertilidade futura por atrofia de útero, osteoporese, problemas cardiovasculares, enfim. Ou problemas mais simples, como a Sabrina contou, Sim. né? Mas que ela não consegue praticar atividade física porque ela tem dor no joelho. Provavelmente ela teve até, ela não declina isso, mas uma perda de massa óssea. Que o impacto poderia, pelo menos em curto prazo, fazê-la Sim. ter prejuízos, né? Que triste, doutor. Nós temos aqui duas fotos para que a gente compare como o padrão de beleza mudou. Então, em uma foto, teremos a Marta Rocha, as medidas dela, 1,70 e 57 quilos. Medidas ok, né, doutor? O índice de massa corporal dela daria por volta de 20, o que é perfeitamente normal. O corpo Só que cheio hoje, de curvas. se ela for uma agência, ela vai ser tratada como obesa mórbida. Como gorda. Olha que absurdo. Uma adolescente que veja a Marta Rocha vai dizer, quem é essa gorda? Sim, porque ela tem um quadril largo, Tem né? o quadril largo, Mas olha ela a foi cinturinha ali. vice-mundial, foi segundo colocada em 1954 no concurso de Miss Universo. Década de 60, né? Modelo 54. na década de 60, em 54. E aí temos então uma outra foto da Gisele Bündchen, Isso. de hoje, que tem 1,79 e 52 quilos. A Gisele, ela tem hábitos saudáveis, ela tem uma rotina saudável, mas muitas meninas podem usá-la como exemplo Agora, e não entenda terem. bem, a Gisele é autenticamente assim. Sim. A Gisele come bem, a Gisele, enfim, curte a vida, etc. Só que a Gisele não é padrão. Sim. Ela é uma exceção, digamos, genética, como, por exemplo, ela tem um biotipo que predispõe a isso. O índice de massa dela dá 16 e pouco. Mas ela é estruturalmente assim. Entendi. Então você não pode fabricar uma Gisele a partir de uma menina que não tem esse biotipo. É importante respeitar o seu biotipo, Exato. né? Entender quem então, é você. A gente pega, por exemplo, o Mike Tyson, ex-campeão mundial de boxe. O Mike Tyson tinha nem 1,82 m de altura e pesava 100 quilos de massa muscular na época que ele lutava. O índice de massa corporal dele era 30, 31, mas ele não era gordo.
tinha 5% de gordura no corpo. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas comparações antes de considerá-las padrão. Entendo. Exceções genéticas de um lado e de outro. Entendi. E doutor, como é a vida de quem tem compulsão alimentar? Porque a pessoa, ela come em demasia e depois ela se sente culpada. Não. E ela tende a eliminar o que ela come. Como é que não, funciona? Não, na compulsão alimentar, veja bem, vamos diferenciar o compulsivo alimentar do camarada que come muito. Certo, certo. Esse vai no rodízio, chama o garçom, bota Come muito num Só, dia, vem cá, tá tudo bem. toda vez que você trouxer a picanha, passa por mim aqui que ele passa mal. Quem enfia o pé na jaca um dia, né? Enfia um pé na jaca, ele não janta, faz juras eternas que ele nunca mais vai fazer isso. Mas isso não compromete o comportamento futuro dele. Na compulsão alimentar, primeiro, não há só essa característica de prazer. Existe um comer compensatório de alguma coisa, de uma dieta muito rígida, de ansiedade, de tensão, de uma baixa autoestima. E a pessoa come, ela vai comer habitualmente escondida, ela não come à luz do dia. Entendi. Publicamente ela tem inclusive uma dieta razoável. Normal, light. Ela chega em casa, abre a geladeira e come tudo. E vai. Né? Aí, depois ela se sente profundamente culpada, ela não purga como na bulimia, Sim. mas ela se sente profundamente culpada e se a compulsão alimentar estiver presente, ela põe por terra qualquer projeto de emagrecimento. Então a pessoa está assim numa dieta legal, que a nutricionista hoje é craque para personalizar, para saborear a dieta, de repente ela sente uma urgência em comer. Essa compulsão vem com uma sensação de falta de controle sobre o que e sobre o quanto ela come. Entendi. Então é um assalto à geladeira que pode ser indiscriminado. Ela pode pegar alimentos que ainda estão congelados e comer. Uau, Tem doutor. casos dramáticos que a pessoa pega alimento do lixo. Entende? Entendo. Então há uma ingesta alimentar naquele momento altíssima. Altíssima. E uma busca por talvez saciar alguma necessidade mental também. Exatamente. E aí quando a pessoa come, ela sente que não aconteceu nada. Naquele momento em que ela está comendo, a comida tem um efeito, digamos, relaxante. Entendi. Depois vem tudo aquela culpa, não devia, vou engordar. Fica pior do que muito pior. estava antes de comer. Quer dizer, então o que acontece? Aquela ansiedade retorna, reforça de novo aquele impulso de comer e aí vai. Quer dizer, e há um comprometimento no comportamento futuro. É como se você, por exemplo, tomasse uma bebida alcoólica e dissesse, bom, agora paro, porque a pessoa que for dependente de álcool, ela não para ali. Ela pode achar que dessa vez tudo vai acontecer e há até uma tendência de um comportamento futuro. Então ela bebeu hoje, ela perde o controle, sabe, quer saber, agora já tem que foi. buscar ajuda mesmo, Não, né? não, tanto na qualquer transtorno alimentar. Como que se trata os transtornos alimentares? Qual é o tratamento? São tratamentos multidisciplinares. Médico, psicólogo, nutricionista, muitas vezes enfermeiro, enfim, tem que haver uma comissão técnica para cuidar disso, porque é muito grave. Sabe, não é aquela coisa eventual da pessoa que no dia seguinte a um abuso alimentar deu uma caprichada na dieta, não é isso. É um hábito que vai consumindo a pessoa. E é possível então tratar? É possível, desde que a pessoa... Agora, veja bem, na anorexia, você vai ouvir da menina o seguinte, eu não estou doente, eu estou gorda. Então ela não reconhece que está doente. Na compulsão alimentar, a pessoa pode dizer, olha, e na bulimia, depois de alguns anos, ela pode ter tido prejuízos. Por exemplo, ela vai ao dentista e repara, o dentista nota que a arcada dentária dela está ferida, está descalcificada né? E ela pode então ser, mas ela demora muito e aí os prejuízos pessoais, psicológicos podem ser muito grandes. Então reconhecer que você está doente, que você precisa Sem de dúvida. ajuda E que é não o primeiro feio, passo que você para que não você é culpado consiga de estar doente. se tratar. Exatamente. Se a menina não quiser, vai ser mais difícil. Se ela não Veja, não em alguns estiver casos disposta, ela vai precisar, até por uma questão de sobrevivência, ser internada. ser internada. Nos casos de anorexia grave, se ela for refratária, o ganho... Porque qual é o tratamento para anorexia, em suma? Fazer com que ela recupere um peso adequado. Sim. E ela vai resistir a isso. Porque então, ela vai essa achar que aquele imagem peso... corporal precisa ser trabalhada.
essa inclusão nutricional precisa ser progressiva, os transtornos psicológicos precisam ser tratados, a parte médica precisa ser, enfim. Por isso que é uma equipe. É uma equipe. Que ajuda essa pessoa a se tratar. Habitualmente, se ela procura um profissional desse, ele vai encaminhar para a complementação dos outros. Mas não, isso seria o ideal. Não é o que acontece na maioria dos casos. Entendi. E esses transtornos acontecem com homens também? São muito menos frequentes, é 9-1. Porém, 9-1. A gente via em centros de pesquisa, hoje você vê no consultório. Entenda bem. Entendi. Existia, sim, a gente sabia num tal centro de pesquisa, nesse, naquele. Hoje você vê no consultório. Então essa busca aumentou para os homens também, Aumentou né? também, sem dúvida Pelo alguma. corpo perfeito. Sim, o corpo perfeito, a barriga de tanquinho, a massa muscular, enfim. E um emagrecimento que cada vez mais se torna obsessivo também para os homens. Doutor, essa foi uma pauta muito interessante, é um assunto muito sério. Você, familiar, você mãe, você pai, que está assistindo Você Bonita e identificou, né, alguns desses sintomas que nós falamos, preste atenção, né, nos seus filhos. Você que está assistindo e sente isso, busque ajuda. É possível sim tratar desde que você queira. Vou deixar aqui o contato, então, do Dr. Marco Antônio Tomasso, que é o telefone dele, 3887-9738. Muito obrigada, doutor. Adorei conversar, viu? Obrigado. Espero que você volte.